Eu quero começar hoje, gente, falando de algo que eu falei um pouquinho na semana passada a respeito do vazamento do grupo lá de empresários golpistas no Brasil. Essa semana tivemos mais uma página desse escândalo, envolvendo agora a PGR, Augusto Aras, ou Aras, que é, na verdade, indicado por Bolsonaro e vem fazendo um papel de engavetador geral da República. Nos celulares apreendidos dos empresários, que foram alvo de operação da Polícia Federal, interessante isso também, porque, na verdade, o cunho golpista das mensagens foi evidente. Nós estamos falando aí de pessoas poderosas. Por exemplo, já circulam provas que o dono lá da Coco Bambu, que era um dos envolvidos, estava pressionando todos os seus funcionários a votarem, a fazerem campanha para Jair Bolsonaro, o que evidentemente configura um crime eleitoral. Então, sim, era necessário investigar. A Polícia Federal bateu na casa desses figurões e isso irritou não apenas os figurões, tipo o velho da van, né? Como também o próprio Augusto Aras, que saiu em defesa desse grupo. Depois a gente entendeu o porquê. Porque ele tem envolvimento. Nos celulares apreendidos foram encontradas conversas com os empresários golpistas. Dizem as más línguas que por trás disso também está o fato do Alexandre de Moraes ter ganhado alguma moral por ter contra Augusto Aras uma carta na manga. Já que também, segundo o que circulou na imprensa, o teor das mensagens envolvendo o PGR era de crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é puro suco de democracia burguesa, porque é assim que a coisa funciona, com conchavos, com apadrinhamentos, e burgueses são evidentemente protegidos. Agora eu quero dizer uma única coisa aqui para vocês. Quem são estes empresários golpistas e por que eles defendem tão violentamente este governo que piorou a vida dos brasileiros? Bom, eles defendem porque este governo é vassalo dos seus negócios, do seu tipo de negócios. Em geral, como eu disse na semana passada, nós estamos falando, primeiro, de uma baixa burguesia, nós não estamos falando da alta burguesia brasileira, nós estamos falando de uma nova burguesia e de uma burguesia que não depende do desenvolvimento das nossas forças produtivas. Uma burguesia que não é ligada à indústria de alta complexidade. Uma burguesia que depende apenas de liberalização de fluxos, por exemplo, como no caso do velho da van. O que ele precisa? Ele precisa de acesso facilitado à muamba que ele vende em suas lojas. Basicamente, o que são esses empresários? São donos de empresas que oferecem serviços e produtos de baixo valor agregado. Então eles não estão nem um pouco preocupados com a implosão do nosso mercado interno, com a redução da renda, com a precarização do trabalho. Eles não estão nem um pouco preocupados com o desenvolvimento da nossa indústria, com o crescimento do Brasil em direção a degraus mais altos da escada tecnológica. Nada disso. Eles querem simplesmente continuar tendo acesso ao governo, acesso ao BNDES, acesso a isenções fiscais, acesso a cargos no governo e não estão nem um pouco preocupados com a reprimarização da economia brasileira. Aliás, para eles isso é bom, porque quanto mais esmagado o trabalhador e a trabalhadora estiverem, mais eles conseguem pagar menores salários, mais eles aumentam a sua margem de lucro e, com isso, aumentam também o seu poder político e a sua influência nesse jogo todo. Por isso que eles são mais ferrenhos defensores do Bolsonaro. Os membros da burguesia tradicional brasileira, a alta burguesia brasileira, esses podem observar esse jogo de cima, porque independente de quem vencer, eles serão governo, seja Bolsonaro ou seja Lula. Por quê? Porque na democracia burguesa, quem de fato manda, e isso tem que ficar claro, não são os políticos, são os representantes da burguesia apenas. Os políticos, enquanto representantes da burguesia apenas, não mandam. Quem manda de fato são os
burgueses que estão acima desses. Os burgueses ficam lá esperando ver quem ganha e depois vão lá se sentar com quem ganhou para impor as suas vontades. E assim o fazem pelo poder do capital que dispõe.